Pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E vamos que vamos hoje começar uma linda jornada através do livro de Efésios, né? A Epístola Paulina aos Efésios, uma carta pastoral aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso, né? Então, tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Efésios capítulo 1, abra o seu coração e deixa Deus falar com você. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, diz ele. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, e iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com aqueles que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. 23 versículos, Efésios capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor. Então quero mandar um abraço para Claudinha, Miguel Afonso Ribeiro, doutora Edna Espatafora, Miguel Afonso Ribeiro, né, a Claudinha aqui, e a Regina Ribeiro, nossos queridos irmãos, estão aqui online conosco. Que a graça e a paz de Jesus. Efésios capítulo 1. Qual é o tema hoje? As riquezas inesgotáveis da graça de Deus. As riquezas inesgotáveis da graça de Deus. E é lindo, né? Essa é a essência da carta aos Efésios, escrita aqui na prisão, em Roma. Essa epístola, né, essa carta pastoral, não é um tratado de correção de erros, mas uma exposição majestosa das riquezas que nós temos em Cristo. Será que você sabe quais são as riquezas que você tem em Cristo? Então, Efésios é isso, é uma espécie de catedral do Novo Testamento. Um lugar onde vamos não para fazer algo, mas para admirar a grandiosa obra de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nesse primeiro capítulo, o apóstolo Paulo nos leva a uma jornada desde a eternidade passada, né, os tempos imemoriais,
até a eternidade futura, revelando o eterno propósito de Deus para a nossa salvação. Esse capítulo não é apenas um discurso teológico complexo para alunos de teologia, mas um hino de louvor que transborda do coração de um homem que experimentou a graça de Deus. Então hoje vamos abrir juntos esse baú de tesouros e nos maravilhar com as riquezas da graça de Deus. O primeiro princípio que aprendemos é a fonte da nossa salvação, a eleição soberana de Deus, do versículo 3 a 5. É interessante que Paulo começa com um louvor, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso aqui eu destaco, essa posição pela fé, uma posição em Cristo, uma posição diante de Deus. É interessante que significa que a nossa bênção não é primeiramente material ou terrena, mas é espiritual e celestial. E o mais importante é que ela não está em nós, mas está em Cristo. Tudo que recebemos vem dele, ele é a fonte de todas as coisas e é por meio dele que conquistamos todas as coisas, pela graça de Deus no Senhor. Mas quando é que começou esse plano divino? A resposta é na eternidade. Ele nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo. Aqui vemos a doutrina da eleição, que é profundamente pastoral. Não para causar disputas, entre arminianos, calvinistas, mas para trazer confiança e humildade ao nosso coração. Deus não nos escolheu porque previu que creríamos. Pelo contrário, cremos porque fomos escolhidos pelo próprio Deus. A iniciativa sempre foi dele, começa dele, e a base não foi a nossa qualidade, mas o seu amor imerecido, gracioso sobre nós. A eleição sempre será cristocêntrica, e é em Cristo. Não fomos escolhidos por Cristo, mas nele, por ele e nele, desde antes da fundação do mundo. Qual é o propósito da eleição? E aqui a Bíblia diz, para sermos santos e irrepreensíveis. A eleição não é para vivermos uma vida relaxada, sossegada do ponto de vista humano, mundano, não, mas por uma vida separada de santidade. Fomos salvos do pecado para a santidade em Deus. A graça que escolhe é a mesma graça que nos transforma de dentro para fora. E é interessante que o 5 diz, nos predestinou para sermos filhos. A predestinação é o destino final daqueles que são eleitos em Deus, os filhos de Deus. Deus não quis apenas nos perdoar, ele quis nos adotar. É interessante que a adoção romana, o filho adotivo, tinha todos os direitos de um filho legítimo. A pater romana, em Cristo somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros com Cristo, Romanos 8:17. Então, tudo isso para a promoção da sua gloriosa graça sobre nós, é o que diz o versículo 6. O fim último de tudo não é a nossa autoestima, não é os nossos sentimentos e emoções, mas sim a glória de Deus. A graça dele é louvada quando demonstrada em nós através de uma vida de santidade e consagração diante do Senhor. Segundo pontinho, segunda lição, o meio da nossa salvação. A obra redentora de Cristo Jesus. Versículo 7 ao 12. Deus não apenas planejou a salvação desde os tempos imemoriais, na eternidade, mas ele executou no tempo, no cronos, na história, através do seu Filho Cristo Jesus. Nele temos a redenção pelo seu sangue. Redenção é isso. É um termo do mercado de escravos, significa comprar de volta, libertar pagando um preço. O preço da nossa liberdade do pecado e da condenação não foi ouro ou prata, mas sim o sangue precioso de Cristo vertido na cruz do Calvário. Sem esse derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22 menciona isso. A cruz não foi um acidente, mas foi o cumprimento do eterno plano e propósito de Deus. Versículo 7 fala do perdão dos nossos pecados. Ou seja, o resultado direto da redenção é o perdão. Do quê? De pecados. Deus não apenas ignorou nossos pecados, ele os cancelou, pagou a dívida por completo na conta de Cristo, na cruz do Calvário. Versículos 7 e 8 fala da riqueza da sua graça.
Note que a palavra riqueza aqui, a graça de Deus, não é escassa, ela é transbordante. É uma graça superabundante sobre nós. Versículo 10 fala sobre fazer convergir em Cristo todas as coisas. Esse aqui é um versículo é um dos mais grandiosos da Bíblia Sagrada. O plano de Deus é unificar e restaurar toda a criação. É o que os teólogos chamam de restauração cósmica, que foi quebrada pelo pecado, afetada anteriormente pelo pecado, mas está sob a autoridade de Cristo agora. Tudo na história finaliza, tem o telos, né? O fim em Cristo. Ele é o alvo e o centro de todas as coisas. O versículo 11 fala, fomos feitos herança, ou seja, em Cristo nos tornamos a herança especial de Deus. E Deus é a nossa herança também. Somos a pérola de grande valor, o tesouro pela qual Ele pagou tudo para poder possuir. Versículos 13 e 14 fala da garantia da nossa salvação. O terceiro pontinho, a garantia da nossa salvação, que é o selo do Espírito Santo. Como ter certeza de que todas as bênçãos de Deus são nossas? Talvez é a pergunta que surja no seu coração. Deus não nos deixou na dúvida. Ele nos deu um selo, uma garantia, e essa garantia é o Espírito Santo de Deus. Versículo 13 diz, ouvistes a palavra da verdade e crestes. Ou seja, a fé é o instrumento pela qual recebemos a salvação, ouvimos a pregação do Evangelho e cremos em Jesus Cristo. Versículo 13 fala, em quem também fostes selados com o Espírito Santo. Ou seja, no mundo antigo um selo indicava propriedade, ou seja, pertencemos a Deus, autenticidade, até hoje é assim nos cartórios, né? Somos genuínos em Deus, e segurança, estamos protegidos em Deus. Então, ser selado pelo Espírito é uma marca de Deus em nós, atestando de que somos dele e de que ele é o nosso Deus. Versículo 14 fala, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Penhor, o termo original é arrabon. Era um termo comercial para entrada ou sinal ou garantia de que o restante do pagamento viria logo em seguida. O Espírito Santo em nós não é uma herança completa, mas é a garantia infalível de que a receberemos lá na glória eterna. Ele é o antegozo do céu. A sua presença em nós garante a redenção final do nosso corpo. E a posse plena da herança certamente acontecerá na glorificação, na volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem o quarto pontinho de 15 a 23 para fechar. A oração pela compreensão desta salvação. Diante de tanta riqueza, Paulo não pede bens materiais para os efésios. Ele ora para que os efésios compreendam e conheçam aquilo que eles já possuem em Cristo. Para que vos seja dada sabedoria e revelação, ele diz no 17. Ou seja, precisamos de mais do que informação, precisamos de iluminação do Espírito Santo. Precisamos que o Espírito Santo abra os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para entendermos a magnitude do nosso chamado, da nossa herança e do seu poder. Versículo 18 fala, qual a esperança do seu chamado? E a resposta é que é para vivermos com esperança no presente. Precisamos entender o glorioso futuro que nos aguarda com Jesus, o nosso Senhor. E o 18 também fala qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Isso pode ser entendido de duas formas. A herança que Deus dá aos seus santos lá no céu e a herança que Deus tem nos santos, que nós somos, né, a sua herança preciosa aqui na terra. Ambas as verdades são maravilhosas. E é o que diz o texto sagrado. Versículo 19, nós vemos a surpreendente grandeza do seu poder no versículo 19. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, que o exaltou acima de principados e potestades, que colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, esse mesmo poder está operando em nós, naqueles que cremos. Esse poder não é para shows espetaculares, não é para ostentarmos, mas sim para nos sustentar, transformar e nos dar vitória sobre o pecado e sobre o mal.
Então, concluindo tudo que nós aprendemos e aplicando, Efésios 1 é um monumento à graça soberana de Deus. Ele planejou, ele executou e ele garante a nossa salvação. E as implicações são profundas. Primeiro, humildade, meu irmão. A salvação começa e termina em Deus. Não temos motivos para orgulho, apenas para gratidão, gozo e adoração ao Senhor. Segundo, segurança. Se fomos escolhidos desde a eternidade, escolhidos nele em amor, redimidos pelo sangue de Cristo e selados pelo Espírito Santo, nada poderá nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 38 e 39. Terceiro, adoração. A resposta natural a este capítulo é fazer um eco ao versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vida deve ser um culto racional de louvor pela sua gloriosa graça. Quarta aplicação prática, santidade. Lembre-se, nós fomos escolhidos para sermos santos. A graça que nos salvou é a mesma graça que nos santifica. E quinto lugar, oração. Devemos orar como Paulo, não apenas por necessidades, mas por revelação, para que nós e outros irmãos e outras pessoas possam compreender cada vez mais a grandeza que temos em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, para terminar, que o Espírito Santo abra os seus olhos e o seu coração, os olhos do seu coração hoje, para que possamos não apenas ser informados, mas transformados pela maravilhosa verdade que em Cristo somos amados, somos escolhidos, somos redimidos, somos selados, somos abençoados com toda bênção espiritual. Amém? E eu quero terminar dizendo que o Evangelho não é a boa notícia de que Deus quer fazer algo por nós, mas a gloriosa notícia de que Ele já fez tudo por nós em Cristo. Cabe a nós crermos, recebermos e vivemos à altura do nosso chamado em Deus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos terminar orando diante de Deus. Senhor, obrigado por esse capítulo lindo de Efésios, capítulo 1, onde aprendemos as grandezas, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, as riquezas insondáveis da graça de Deus. Tudo isso em Cristo, Pai. Sem Cristo é impossível, mas com Cristo tudo é possível àquele que crê, Pai. Nós cremos em Jesus Cristo. Queremos vê-lo, Pai, operando grandiosamente na nossa vida, no nosso coração, na vida daqueles que nos ouvem, Pai, sejam tocados, abençoados, se convertam, sejam regenerados, transformados, libertos, restaurados pelo poder de Deus, que a tua presença gloriosa venha sobre eles, salvando vidas, libertando os cativos, curando os enfermos, sarando os feridos, restaurando o teu povo, manifestando graça e glória sobre eles, em todo tempo e em todo lugar, Pai, que a tua bênção faça a diferença na vida dos teus filhos. Bênção, graça e glória esteja sobre nós. É o que nós te pedimos de todo o coração. Traz a resposta, o milagre, a bênção, aquilo que eles necessitam com a tua presença gloriosa. Vivifica-os, Pai, restaura-os, levanta o cativo, levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura, Pai, liberta aquele que está cativo. Nós te pedimos essa graça, venha sobre nós com o teu poder, com o poder do Cristo ressurreto, e nos faz enxergar, vislumbrar e adorar as riquezas insondáveis da graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de seguir o nosso canal PR Giovanni no YouTube. Agora você também pode se tornar o nosso assinante e ter conteúdos exclusivos no nosso canal, se tornando nosso assinante no YouTube. Tá bom? Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal PR Giovanni, siga-nos também no Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. É só colocar na lupinha de procurar Pastor Giovanni Júnior ou Igreja Casa na Rocha, tudo junto. Você irá se conectar conosco, coloca no Google também Pastor Giovanni Júnior ou Igreja Casa na Rocha, tudo junto, e você vai achar as nossas redes sociais, os nossos canais. Nós temos muito material de edificação, crescimento e bênção de Deus na sua vida. Também no nosso site, casanarrocha.com, nós temos 8 cursos online de graça para você fazer. Se você quiser, entra no site, faça os cursos que nós temos lá
cursos abençoados de maturidade, crescimento, vida cristã, espiritualidade, batalha espiritual, escatologia, aconselhamento cristão, muita coisa abençoada, que eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Deixe nos comentários qual é o seu nome, de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, e aqui no link da descrição tem todas as informações do nosso ministério, inclusive as informações para contribuições. Se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, a generosidade dos irmãos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.